Feliz com o Senhor? Não, meu Deus do céu. Tem alguém feliz com o Senhor aqui hoje, gente? Glória a Deus. Eu também estou feliz com o Senhor. Nosso culto de ceia. E nós temos uma palavra de Deus para esta noite, para nossas vidas, para os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler alguns textos e eu quero começar por este, usar como texto base, e depois vamos estar dando uma aprofundada em outros versículos também. Capítulo 13, versículo 21. A seguir. Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 21 a seguir. Quem achou? Diz amém. Amém. Se alguém não achou, ainda fala misericórdia, pastor. Tenha misericórdia de mim, que a gente espera. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Caneta, papel? Vamos escrever, anotar bastante. Diz o texto bíblico, está na versão NA, beleza, eu também estou usando essa versão. E o texto diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me... Vocês estão acompanhando comigo? Vamos de novo. Em verdade lhes digo que um de vocês vai me... Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, o tesoureiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Curva sua cabeça. Espírito Santo, estamos aqui na sua presença, não a nós, mas o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Nos dê entendimento, sabedoria, abra nossa mente, nosso coração, para recebermos a sua palavra esta noite. Sua palavra diz que nós devemos ouvi-la e não endurecer o nosso coração. Então nós estamos aqui dispostos, ó Senhor, a ouvir a sua palavra e entender o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Assim oramos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. A quem Jesus revelou o traidor nesta mesa? Não me responda. Pergunta para você refletir. Quem foi que Jesus revelou? A quem Jesus revelou que Judas era o traidor? Nesse jantar, nesta mesa, nesta ceia. Nós vamos voltar nesse texto, mas vamos dar umas voltas antes para chegarmos aonde o Senhor nos traz hoje para esse entendimento. Jesus, com certeza, ele não revelou a todos os discípulos aqui. O texto é bem claro em dizer, ele revelou a um discípulo apenas. Só foi um discípulo que teve essa revelação. E nós vamos voltar aqui no final da palavra. Amém? Gente, hoje o Senhor nos dá uma breve palavra, breve porque é um culto de ceia e teve muitas dinâmicas como a própria ceia, então a gente faz uma mensagem um pouco mais curta, por causa do nosso tempo. Então o Senhor nos dá uma breve reflexão esta noite, com o tema A Carreira de um Cristão Autêntico. Jesus nos chama para sermos um cristão autêntico. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, mas de forma didática, isso não é profético, isso é didático. Então diga: Jesus me chama. Não, você tem mais gente aqui, gente.
Me ajuda a pregar? Vai lá. Jesus me chama para ser um cristão autêntico. Repita mais uma vez. Jesus me chama para ser um cristão autêntico. Pois bem, Paulo ele fala muito sobre isso. Sobre a carreira de um cristão. Paulo se utiliza muito sobre isso, até porque Paulo fala de um período onde o povo estava acostumado com jogos, período do Império Romano, onde Paulo se refere a atletas, em muitos textos que ele fala para abordar essa temática sobre a carreira cristã. E quando Paulo se utiliza dessa carreira, eu gosto muito do tema que Paulo trata em Hebreus, se você quiser a Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Paulo ele aborda sobre esse tema, a carreira de um cristão. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Se você quiser anotar, o texto vai dizer assim, Paulo está dizendo sobre carreira. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa claro Paulo, nesse primeiro versículo, nós já vamos para o versículo 2, Paulo deixa muito claro que existe uma carreira cristã que não foi proposta pelo próprio cristão. Não é você quem propôs essa carreira cristã. Não sou eu quem propôs a minha carreira cristã. Somos um cristão, e temos uma carreira que não foi proposta por nós mesmos. E quem propôs essa carreira? Foi o Criador de tudo, foi o nosso Deus, Yahvé. Deus propôs uma carreira cristã para cada um de nós. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Percebe que Paulo primeiro apresenta nós, seres humanos, como cristão autêntico, que temos uma carreira que não foi proposta por nós mesmos. Foi proposta por Cristo, pelo Pai, por Deus. Ele faz esse preâmbulo, ele coloca no meio, um interlúdio entre as duas pontas dos 3 versículos. No meio do caminho ele aponta Jesus. Este teve uma carreira proposta pelo próprio Pai, dizendo, vai à terra para salvar a humanidade. Esse, como exemplo de ser humano, desceu na terra, morreu, foi crucificado, ressuscitou, pagou o preço por cada um de nós e cumpriu com a sua carreira aqui na terra. Sendo assim, esse mesmo Jesus, o Filho, se torna autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque todas as vezes que eu me desanimar pela carreira que me foi proposta, eu devo olhar para Cristo Jesus, porque esse é o autor e consumador da fé. Agora no versículo 3, portanto, pensem, glória, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele está dizendo, Jesus não cometeu pecado, missionária Zilda. Então ele não suportou o próprio pecado. Ele suportou os pecadores. Suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que ele fez isso? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Todas as vezes que o desânimo bater pensando, não consigo, está difícil, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da família, eu preciso cuidar da saúde e ainda tenho que cuidar da minha fé, eu não aguento mais, está difícil. Todas as vezes que o desânimo bater na sua porta, na sua mente, no seu coração, não olhe para o tamanho da probabilidade de você cair, mas olha para o tamanho do sucesso que não está em você, mas está em Cristo Jesus, porque Ele é o autor da sua fé. Não somente é o autor da sua fé, é Ele que sustenta a sua fé na sua mão. Ou seja, a sua fé, ela tem que estar baseada não no que Deus vai fazer para você, mas a sua fé tem que estar baseada naquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário por você. Todas as vezes que o desânimo vier para a sua vida, eu não aguento essa vida de cristão. É difícil, está difícil demais. América, pastor, está me consumindo. A todos nós, não desanimem, não se cansem, olhem para Jesus. Feche seus olhos comigo nesse início dessa palavra.
Pense em tudo que venha para desanimar você. Pensa. Coloque diante de ti, dos seus olhos fechados agora, diante de você, da sua mente, tudo que vem para desanimar, para te fazer cansar. Coloque diante de você. Não importa o tamanho deste obstáculo. Coloque diante de você. Eu te convido a pensar neste momento que existe um Deus no céu. E Cristo Jesus assentado à destra dele. Dizendo para mim, para você essa noite, não olhe para o obstáculo, nem para aquilo que está te desanimando. Olhe para mim, Jesus está dizendo. Olhe para mim, Jesus está dizendo. Olhe para mim. Eu gostaria que você agora, cheio de fé, abrisse os seus olhos, virasse para quem está do seu lado, uma pessoa cheirosa e bonita, e fala: para de olhar para os problemas, olhe para Jesus. Para de olhar para a improbabilidade, olhe para Jesus. Fala para essa pessoa, fala para esse crente. Talvez essa pessoa que está do seu lado entrou hoje bem desanimado, bem cansado, mas em nome de Jesus, diga para essa pessoa: você vai sair daqui fortalecido, porque o dono da fé está nesta casa. Jesus está nesta casa. Diga para esse crente, meu Deus do céu. Aleluia. Olha, eu fui num jantar de casal, sexta-feira, de uma igreja hispana. Gente, era jantar de casamento. Alguns irmãos estavam comigo. Pensa em um pastor que ficou envergonhado. Porque se em um culto nosso, brasileiro, é difícil arrancar um glória de você. Eu fui no jantar de casamento, quem estava comigo é prova. Num jantar de casamento, o povo pulava no Senhor, cheio do Espírito de Deus. E quando eu cheguei lá, o pastor hispano que estava sentado na mesa comigo, que é o pastor, ele falou: pastor, eu morro de sonho, o meu sonho é conhecer a igreja brasileira, e no Brasil conhecer a igreja brasileira. Eu falei: por quê? Porque o avivamento que existe nesse povo brasileiro é muito grande. Eu falei: misericórdia, tomara que ele não vai na nossa igreja. Pastor, avivamento tem que fazer barulho, meu amigo. O avivamento não vem do barulho, mas o barulho vem do avivamento. Não adianta. Não adianta. O crescimento, o avivamento, ele gera um rebuliço, ele gera um barulho. Era tão grande dentro do tabernáculo de Atos 2, que do lado de fora, quem passava entendia no seu próprio idioma. Se avivamento não traz barulho, porque o povo entendia do lado de fora o que ele estava falando lá dentro, de porta fechada. Então, se você tem na sua mente dizendo: para que eu tenho que fazer barulho, é porque você não recebeu o avivamento do Senhor ainda. Eu não estou pregando aqui para você sair gritando, pulando no aviãozinho. Não é isso, não. Eu estou dizendo: deixa o Senhor Jesus, o Espírito Santo, te avivar, a ponto que você vai, aleluia, erguer as mãos, dar glória, chorar na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo te pegar, meu irmão. Começa praticando. Começa praticando. Amém? Ó, estou sorrindo. Vamos lá. Paulo então fala sobre isso, sobre uma carreira cristã. Mas Paulo ele também dá uma forma de como executar, de como fazer essa carreira cristã. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Eu espero que hoje eu termine no tempo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Paulo ele apresenta que temos uma carreira cristã, certo? Diga comigo: Paulo apresenta uma carreira cristã. É isso aí. Paulo apresentou a carreira, agora ele apresenta como executar, como fazer essa carreira cristã. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele está apresentando sobre um atleta. Todos correm, a disputa é muitos que se disputam, mas um só leva o prêmio. Agora ele muda: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está estimulando: corram vocês também de tal maneira para que vocês ganhem o prêmio. É isso que ele está dizendo. Todo atleta em tudo se domina. Ele está dizendo: todo atleta ele se domina mentalmente. Você conhece algum atleta? Ele se domina mentalmente. Por quê? A depressão chega para todo mundo. A dificuldade chega para o atleta também. Então tem que dominar a mente. Ele domina a sua alimentação, porque o atleta não pode estar acima do peso. Ele domina os seus hormônios, porque ele tem que estar tudo em dia. Ele domina como estão as suas fibras musculares, exercícios físicos. O atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ele está dizendo: o atleta que busca um troféu, uma coroa corruptível,
Em tudo ele se domina. Ele está fazendo um paralelo. Mas agora olha o que ele diz. Nós, porém, a incorruptível. O que Paulo está dizendo? Se o atleta, aqui merece glória, se o atleta se prepara para conquistar uma coroa corruptível, quem dirá vocês que não buscam essa coroa? Vocês buscam uma coroa incorruptível, tem que se preparar mais. Não pegou? Eu vou explicar melhor para você. Se um atleta, para ganhar uma coroa, gente, corruptível, ele vai para a academia. Oh, glória. Alguns entenderam aqui, os sábios vão entender. Ele vai para a academia, ele se alimenta bem, ele tem os seus hormônios em dia, ele tem uma estabilidade mental para conquistar uma coroa corruptível. Imagine você, eu, que temos uma carreira cristã que não foi proposta por nós, mas pelo nosso Deus. O que nós temos que fazer então? É só cuidar do espiritual? Não, de forma nenhuma. É se preparar fisicamente, emocionalmente, caminhar juntos. Você já deve ter visto muito pastor se suicidando. Você já deve ter ouvido falar de muitos crentes tirando a própria vida. Você já deve ter visto e ainda conheça muitos crentes morrendo na saúde. Por quê? Está cuidando do espiritual e não está cuidando do seu próprio corpo físico. Está cuidando do corpo às vezes, mas não está cuidando da mente, do seu emocional. Tem medo de psicólogo. Tem medo de ajuda. Paulo está dizendo, os atletas desse mundo que buscam uma coroa corruptível, eles têm psicólogo, eles se tratam, eles comem bem, eles dominam em tudo. Nós crentes achamos que não precisa disso. Paulo está dando uma correção para nós hoje aqui. Quer ser uma carreira cristã bem feita na presença de Deus? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua alma e alimenta o seu espírito, que você vai ser um cristão autêntico. É isso que Paulo está falando. Tem algum cristão autêntico aqui essa noite? Tem algum cristão autêntico? Estou vendo os crentes tudo se cadastrando na academia a partir de amanhã. Em nome de Jesus. Pastor, se cadastrar na academia, vai me deixar com shape? Não, tem que ir também. Então, não. Seguindo. Assim corro também eu. Não sem meta. Rapaz, isso aqui é forte. Você está entendendo? Paulo está dizendo, assim eu também corro. Não sem meta, ou seja, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está dizendo, eu não estou com a minha mente vendada, saindo dando golpe para todo lado. Ele falou, não, eu tenho um alvo. Glória. Eu tenho uma meta. Eu tenho um alvo. Qual foi a meta que você estabeleceu como um cristão autêntico para 2025? Ninguém me responde mais nada agora, como diz o pastor, ninguém responde mais nada. Se você não estabeleceu meta como cristão autêntico, você tem que estabelecer. Paulo está dizendo, qual é a tua meta? Se você não tem meta, você também não tem um alvo, porque o alvo é a meta. Paulo está dizendo, o problema dos crentes está aqui. Não desenvolve meta para como cristão autêntico. E se não tem meta, também não tem alvo. Paulo está dizendo, eu tenho uma meta. Eu não luto desferindo golpes à toa, eu tenho um alvo. E como é ele que ele faz tudo isso? Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para quê? Tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. A qualificação que Paulo está apresentando aqui é de uma carreira terrena, porém com princípios espirituais. Nós temos uma carreira aqui na terra. A carreira que Deus propôs para nós como cristão autêntico não é celestial, é terrena. Porém essa carreira é terrena com princípios espirituais. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu destaco, que a minha qualificação não está na minha performance, e sim com o que eu reflito com a minha performance de cristão. Porque todas as vezes que eu penso, eu tenho que viver como cristão, eu estou pensando na minha performance. Agora é diferente. O que eu estou refletindo com esta mensagem que o meu corpo de cristão está passando para o mundo? O que eu estou refletindo com a mensagem, com a minha mente de cristão para este mundo? Qual é a mensagem que eu estou passando? Corporeamente, com palavras, com ações. É disso que Paulo está dizendo. Pensando assim,
Observamos que Deus se move por aquilo que Ele estabeleceu através da sua palavra. Isso se chama organização e princípio. Diga comigo, organização. Organização e princípio. Gente, nós não podemos perder a visão que Deus sempre irá se mover através da sua organização, dos seus princípios. Organização que Ele mesmo estabeleceu desde o princípio de tudo. Deus, Ele nunca vai se mover pela nossa oração. Deus vai se mover pela organização, por princípios que Ele estabeleceu. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus se move por organização, por princípios. Vamos pensar no exemplo. Está vendo esse microfone? Está vendo? Se eu soltar ele, o que ele vai fazer? O que vai acontecer? Devo soltar? Não, é lógico. Custa dinheiro. Em 1666, Isaac Newton desenvolve e desvenda a teoria da gravitação. Lei da gravidade. Quem criou a lei da gravidade não foi Isaac Newton. Quem criou a lei da gravidade foi o próprio Deus, o Criador de tudo. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8 a seguir. Vai dizer que Deus criou, embaixo do firmamento, embaixo dos céus, águas que se transformam em mares e terra seca. E sobre essa terra seca, Deus deu a liberdade para se plantar toda a semente, tudo aquilo que vem andar. Então Deus criou ali a lei da gravitação, a lei gravitacional. Mas esse princípio foi criado por Deus. Depois que Deus cria o princípio da lei da gravidade, precisou mudar? Não. Não precisa Deus mudar a lei da gravidade para que a gente possa entender. Cabe a nós entender sobre a lei da gravidade. Como assim, pastor? Eu posso chegar em cima de um prédio sem nada e pular esse prédio? Não. Senão eu vou cair e vou me matar. Eu posso chegar próximo ao abismo e pular esse abismo? Não. Mas a Bíblia fala que o abismo chama outro. Então a Bíblia está fazendo sempre um paralelo entre espiritual e material. O que o Senhor está nos ensinando através da lei da gravidade, trazendo para a nossa vida como cristão. O que é um abismo? São os pecados que nós mesmos desenvolvemos. O Senhor está falando, quer estar firme, quer estar de pé para não cair na gravidade espiritual, fuja do abismo. Tem alguém comigo? Outra lei, outro exemplo. Deus, Ele, através da palavra, nos ensina muito sobre outra lei chamada lei da semeadura. Diga semeadura. Abre comigo Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Pastor, onde nós vamos chegar? Você vai saber. Vamos chegar lá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vai dizer sobre a lei da semeadura. Paulo fala muito sobre a lei da semeadura também. E esse é um dos textos. Ele veio dizer, não se enganem. Ele está chamando a atenção. Não se enganem. De Deus não se zomba. De Deus não se... Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Às vezes, em nossas crises que nós enfrentamos na nossa vida, somos tentados em nossas orações a pensarmos que Deus vai mudar a organização original para nos favorecer. Esse é um grande problema. Deus não vai mudar a lei. Deus vai mudar o que Ele criou como conduta, como leis, como princípios para nos favorecer jamais. Quando na verdade Deus estabeleceu seus princípios uma só vez, cabe a nós agora entendemos esse princípio para que vá bem eu e a minha casa. Isso é bíblico. Quer que a sua casa vá bem? Entenda os princípios da palavra de Deus. Entenda a organização que Deus estabeleceu. Pois bem, se Deus se move por organização e princípios, Ele também deixou uma organização para os discípulos dele. Você é discípulo do Senhor? Tem algum discípulo aqui hoje? Agora chegamos no texto original. Estamos chegando mais perto dele. Se Ele se move por organização e princípios, Ele também deixou uma organização para os seus discípulos. Essa organização, ela vai dizer como é a nossa carreira cristã, que o Senhor propôs para as nossas vidas aqui na terra. Como se fala em carreira cristã,
terrena, estamos falando do reino de Deus aqui na terra enquanto somos seres humanos. Os discípulos, eles receberam essa missão. Essa organização diz respeito a essa carreira terrena, para que cada discípulo se desenvolva aqui na terra enquanto aqui estiver vivendo. Sendo assim, Jesus, ele estabelece essa organização e ele separa 5 grupos de discípulos. Quantos grupos? 5 grupos. O primeiro grupo são o grupo dos 500 discípulos. Diga, 500 discípulos. Você já leu isso na Bíblia? Está lá. Está lá. Segundo grupo é o grupo de 70 discípulos. Diz 70 discípulos. Está lá também. Terceiro grupo, dentro dos 70, o Senhor também chamou o terceiro grupo, o grupo dos 12 discípulos. Diga, 12 discípulos. Quarto grupo, o grupo de 3 discípulos. Diga, 3 discípulos. E o quinto grupo, o grupo do 1 discípulo. Não apenas por ser um, ele não era um discípulo solitário. Era o mais amado. Mas era o quinto grupo, o grupo com 1 discípulo. Essa organização não está relacionado aos salvos em Cristo, até porque a salvação em Cristo não está dizendo sobre sinergismo, eu ajudar Jesus a me salvar. A salvação em Cristo é um monergismo, é a ação de um só. Esses grupos de discípulos separados não está dizendo sobre salvação, está dizendo sobre uma organização a respeito de desenvolver a sua carreira terrena como cristão autêntico. Amém? Vamos lá então. Primeiro grupo, o grupo de 500. Quem são? O grupo de 500 são aqueles discípulos que foram alcançados por Jesus, mas que não passam disso. Estão sempre no meio dos irmãos, mas não se envolvem com as demandas do reino. Esse é o primeiro grupo, o grupo dos 500 discípulos. Não se envolve com as demandas do reino. Não. Receberam a Cristo e até viram o Cristo ressurreto, mas ficaram só nisso, não receberam outra missão. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. O texto vai dizer: depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. A palavra irmãos aqui no grego é a palavra adelphos, que significa irmãos em Cristo, discípulo. Não apenas irmão da carne, mas irmão em Cristo, um discípulo. O texto de Paulo está dizendo que depois o Jesus ressurreto apresentou-se aos discípulos e estavam reunidos mais de 500 irmãos, mais de 500 discípulos. Discípulos esses que não só acompanharam a trajetória de Jesus, mas discípulos estes que observaram e viram com seus olhos o Cristo ressurreto. Esse é o primeiro grupo de discípulos. São salvos em Cristo? São salvos em Cristo. Mas a sua carreira terrena não passa disso. Sua carreira terrena é aquele de ir para o culto ao domingo, sentar no banco, assistir o culto, se alimentar da palavra e está ok, está tudo bom. E tem muitos entre nós que são assim, faz parte dos 500. Pastor, se eu fazer parte dos 500, eu não vou morar no céu? Não é isso que eu estou falando. Só que a morada no céu acontecerá para uma vida eterna. Mas quando você chegar no céu, você vai receber umas recompensas. A isso diz respeito. Então, o grupo de 500 são aqueles que se conformam apenas com vir ao culto e cultuar, e está tudo bom, não passa, vou embora, amém, próximo domingo eu estou de volta. Segundo grupo, o grupo dos 70, são aqueles que aceitaram o convite de ir anunciar a Cristo. São aqueles cristãos evangelistas que onde eles estiverem sempre estarão anunciando a Cristo Jesus. Lucas capítulo 10. Abra comigo, Lucas capítulo 10. Ainda tenho, glória a Deus. O Senhor está prosperando o relógio. Lucas capítulo 10, versículo 1.
Os cristãos autênticos que fazem parte do grupo dos 70. Lucas 10, versículo 1. O texto vai dizer: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Percebe que esse grupo de 70 são aqueles que foram chamados para um ministério de evangelismo, de anunciar Jesus. É aquele crente que aceita a Cristo e o seu coração ferve de tal maneira que ele falou: opa, isso que eu recebi não pode ser guardado para mim, eu tenho que anunciar. Onde ele vai, ele anuncia. Ele vai cortar o cabelo lá com o Eduardo, ele anuncia. Ele vai no mercado ali comprar uma comida, ele não pode ver ninguém, ele anuncia. Esses dias eu fui almoçar, o dia do aniversário, estava almoçando com o pastor Josias no Seabra, e eu fui pedir um café no balcão. Quando eu cheguei naquele balcão, a moça que estava me atendendo, ela estava com um semblante triste. E dentro de mim veio aquele fogo que ardeu. Eu olhei para ela e falei assim: não importa o que está acontecendo com a sua vida, Jesus tem a solução. Ela começou a chorar, desabou, chorou. O que eu falei? O discurso foi grande? É que quando Jesus me transformou, Jesus me perdoou, Jesus começou a trabalhar em mim, Ele acendeu uma chama dentro do meu coração que é mais forte do que eu. Então, eu não me contento em ser um dos 500, eu já sou salvo como eles são, mas eu quero mais, eu quero anunciar Jesus. Aquele que me transformou também pode transformar todo o que está à minha volta, então eu quero anunciar Jesus. O dia que Ele voltar, eu vou falar: Senhor, eu cumpri com a minha carreira que me foi proposta, eu anunciei o seu evangelho. Quantos querem anunciar Jesus onde você for? Glória a Jesus por isso. Agora, como eles faziam isso? Versículos 5 e 6. Coloca para nós, capítulo 10, versículos 5 e 6. Ao entrarem numa casa, diga primeiro o quê? Não, gente, pelo amor de Deus, está aqui na tela, vai. Ao entrarem numa casa, digam primeiro o quê? Olha só, versículo 6. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de quem? Não, texto falando. Paz de quem? É isso aí mesmo. O texto está dizendo: paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre... Se não houver, a paz voltará sobre vocês. O que o texto está dizendo? Vocês carregam a paz de Cristo, ok. Mas vocês vão dar a sua paz. Como você pode dar algo que você não tem? A paz de Cristo chegou em você, agora você é alguém cheio de paz. Entre nessa casa e dê a paz. Então, como que um cristão autêntico tem que fazer quando recebe a Cristo? Semear discórdia, é isso? Semear contenda, futrica, falar mal da vida dos outros. Como que um cristão autêntico cumpre a sua carreira? Semeando plantando paz. Isso é forte. Isso é forte. Começa a semear paz dentro da igreja. Começa a semear paz dentro da tua casa. Estou falando aqui, isso aqui é profético para a tua vida. Começa a semear paz no seu trabalho, começa a semear paz na academia onde você faz, começa a semear paz na sua escola, jovens, na faculdade. Comece a semear paz aonde você estiver. Você pode estar no meio de um ambiente pesado, carregado de sofrimento e dor, mas você está lá cheio de paz, então comece a semear a paz aonde você estiver. Semear paz para os seus filhos, semear paz para o seu esposo, para a sua esposa, semear paz para os seus vizinhos, semear paz para a sua família. Tem alguém disposto a semear paz aqui essa noite? Levanta a mão direita para o céu e diga: glória a Deus por essa paz. Aleluia. Eu vou pregar para os hispanos, meu Deus do céu. Terceiro grupo, grupo dos 12. Tá bom. Grupo dos 12. Esses 12, eles têm nome e missão. Se você for procurar, a Bíblia já dá nome para os 12, os 70 não. Percebe que o grupo vai diminuindo e vai se aproximando mais de quem eles querem estar perto, que é Jesus, e eles começam a ter identidade. Identidade.
Existem muitos cristãos que andam por esta rua da cidade e ninguém reconhece que é um cristão. Não se veste como cristão, não se porta como cristão, não se fala como cristão, não enxerga como cristão, está em lugares que cristão não está, mas são cristãos. O grupo de 12 é aqueles que, primeira coisa, já recebeu uma identidade, tem um nome. Tem um nome. Tem um nome. Passaram de discípulos para apóstolos. São verdadeiros missionários estes. Não apenas evangelistas, que já é muito bom. São missionários. Além de evangelizar e ganhar almas, eles doutrinam essas pessoas. Apresentam a palavra de Deus. Ou seja, esses 12 dominam a palavra de Deus. Não é aquele tipo de cristão que só vem no domingo, e no domingo lê a Bíblia, porque na igreja lê a Bíblia. Se for numa igreja que no culto não se lê a Bíblia, nem no domingo vai ler. Não é aquele cristão que apenas recebe a palavra no domingo e no seu dia a dia ele evangeliza, o que já é lindo. Ele é aquele cristão que ele chega na sua casa, no serviço, na segunda-feira à noite, está cansado, está carregado, ele fala, opa, eu tenho que orar e ler a palavra. Na terça-feira, eu preciso ler a palavra. Na quarta, cria um hábito, ele não vive sem a palavra, é igual alguém que vai para a academia todos os dias, se deixar de ir, ele fica ruim. Um cristão autêntico, ele tem que ler a Bíblia diariamente, porque ele precisa se alimentar para ter o que dar e oferecer para os demais. Verdadeiros missionários. Eu tenho uma história de um homem. Eu admiro muito esse homem. Eu já vou ler outro texto com vocês. Você já deve ter ouvido falar sobre o pastor José Satiri. Eu ouvi esses dias o professor falar sobre ele, me lembrei da história. Nós estávamos no Paraguai, já conhecíamos a história, eu e a pastora. Nós estávamos no Paraguai, no culto, numa igreja paraguaia, e ele foi pregar. Para mim foi uma grande alegria ver aquele homem. Meu sonho, um dos sonhos de pastor, é Deus me dar o privilégio, assim como eu tinha de trazer Gesiel Gomes, e já veio algumas vezes aqui, é trazer pastor José Satiro. Alguém já ouviu falar sobre esse homem? José Satiro, os assembleanos sabem, de Joinville, porque ele é figurinha nossa lá. Pastor José Satiro. Ele era pastor, vou resumir a história dele, porque é uma história muito linda, maravilhosa. Presta atenção, olha para mim aqui, pelos meus olhos azuis. Nós já vamos voltar para a Bíblia já, agora é a história de um homem de Deus. Ele era pastor de uma igreja Assembleia de Deus do estado de São Paulo. E um dia ele estava na sua casa, acredito em oração, no devocional, e Deus deu uma visão para ele, onde na visão ele saiu do seu corpo. E nessa visão o Senhor levou ele para um país de língua hispana. Ele não sabia o espanhol. Eu começo a contar a história, eu me lembro dele contando. E nessa visão, ele vai em uma casa onde tinha uma mesa cheia de pessoas falando em espanhol. Ele se assenta a esta mesa, Marcelo. E nessa mesa as pessoas tinham o hábito de comer queijo. Eu acho que era um mineiro hispano. Eles estavam comendo queijo nesta mesa. Vou chegar lá, Palmer. Eles estavam comendo queijo nessa mesa. E falando em espanhol. E essas pessoas, quando ele se assentou, João Milton, essas pessoas olhou para ele e falou assim, pastor José Satiro, vem para o nosso país ensinar sobre Jesus para nós. Nós estamos carentes disso. De repente a visão parou. Quando acabou a visão, ele agora estava na sua casa, sentado na mesa, comendo queijo. Ele falou, não pode ser. Então ele começou a pesquisar, a saber sobre países de línguas hispanas que tem o hábito de comer queijo. E ele descobriu que na Colômbia tinha uma cidade chamada Cúcuta, que era carente, uma cidade grande, carente do Evangelho de Cristo, e tinha o hábito de comer queijo. Era Minas Gerais da Colômbia. Sabia que tem uma... Quando ele soube disso, ele chamou a esposa, os filhos pequenos e falou, vamos nos mudar. Hã? Uma igreja próspera no estado de São Paulo? Vamos mudar. Para onde, meu bem? Colômbia. Meu Deus do céu. Você conhece Colômbia, meu amor? Não conheço. E como você vai para lá? Não sei, mas Deus vai nos levar. Onde? Vamos para Manaus. Manaus vai ser mais fácil. A gente achar alguém por causa da distância que nos leve até lá. Chegaram em Manaus, na igreja Assembleia de Deus de Manaus, e falou para o pastor,
Eu sou o pastor José Satírio. Deus me trouxe aqui porque Deus está nos levando, eu e minha família, para sermos missionários no país da Colômbia. O pastor, glória a Deus. Que bom que vocês estão passando por aqui. Ele falou, não, pastor, a verdade é que não sei nem como chega na Colômbia. Não tenho condição. E Deus me mandou vir aqui porque aqui alguém vai nos ajudar a ir para a Colômbia. O pastor falou, amém. Estava ali alguns dias ainda na cidade. Um avião indo para a Colômbia, fez escala, demorou mais de um dia. E alguém comunicou essa aeronave que existia um casal, uma família de missionários querendo ir para a Colômbia. Chegaram na igreja e falou, pastor José Satírio, o seu transporte chegou. Você vai para a Colômbia hoje. Faz 40 anos que isso aconteceu. Ele foi para Cucutá, ganhou, discipulou, evangelizou, pastoreou há 40 anos. Ele tem uma igreja em Cucutá, hoje, depois de 40 anos, com mais de 40 mil membros. Uau, de novo, eu vou repetir. Isso aqui é para você aplaudir Jesus de pé agora. Ele tem uma igreja em Colômbia com mais de 40 mil membros, que ele discipulou, ganhou para Jesus. Aleluia. Depois pesquisa, Centro Cristiano de Cucutá. Pastor José Satírio, escreva o nome. E vamos orar. Quem sabe ele vem passar as férias aqui. Ele está sempre aqui no Cefenai, ele é um dos mestres do Cefenai. Este homem. Por que eu estou contando essa história? Porque este homem um dia recebeu a Cristo, como eu e você. Este homem um dia estava no meio dos 500, como eu e você. Este homem passou pelo ministério de um dos 70, como eu e você. Mas este homem falou assim, não, eu quero ter identidade em Cristo. Eu quero não só ganhar, eu quero ensinar as pessoas que eu estou ganhando para Jesus. O que você quer para a sua vida, para a sua carreira cristã? Vamos ler um texto, Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 2. Lucas 9, versículo 1 ao 2. Aleluia, já estou terminando. Só tem mais uns 15 textos para nós lermos. Já vamos terminar. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Tendo Jesus convocado, quantos? Quantos? 12. Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios. Curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Qual que é a diferença de curar enfermos e expulsar demônios e curar doenças? Curar enfermos e curar doenças. Qual é a diferença? Vamos lá. Alguém entra aqui hoje com câncer. Nós oramos e curamos o enfermo. Curar doença. Você chega num lugar onde está um surto de uma doença. E você fala, essa doença está extirpada no nome de Jesus. Porque os missionários chegavam em aldeias onde tinha doenças virais. E não era possível só curar um, tinha que curar tudo. Então Jesus disse, você terá poder não só de curar um enfermo, mas de curar doenças. Olha o poder que Jesus está dando nas mãos desses 12. Você não se anima de ser um dos 12, não? Glória a Deus. Vamos lá. O quarto grupo, que é o grupo dos 3. Glória, está ficando profundo aqui. Grupo dos 3. O grupo dos 3 são aqueles que recebem a revelação mais profunda do Senhor. Aqueles que buscam ter mais intimidade com o Senhor. Esse é o grupo dos 3. Sabe aquela pessoa que quando você está desesperado, não sabe o que fazer, você liga para essa pessoa e fala, vamos orar comigo? Faz parte dos 3 essa pessoa. Aquelas, você deve ter algum aqui, ou alguma aqui, que quando você está com um problema, você não sabe o que fazer, você liga para alguém. Esse alguém você reconhece que é um desses 3. É alguém que tem mais intimidade. Com você ou com o Senhor? Com o Senhor, comigo pouco importa. Se tem intimidade com Deus, eu quero colar nessa pessoa. Aqui vai um conselho para você. Colhem, grude, se aproxime perto de quem tem mais intimidade com Deus.
Quem tem mais intimidade com Deus não precisa falar que tem. Ele vai demonstrar para você que tem mais intimidade com Deus. Então esses são um dos 13. É o grupo dos 3. Esses são o grupo dos 3. Mateus capítulo 17. Vamos ler? Mateus 17, versículo 8. Versículo 1 a seguir. Mateus 17, versículo 1 a seguir. 6 dias Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. 2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, gente, que cena que é essa? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. E o que ele diz? Versículo 6. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Versículo 8 para terminar. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Esses 3 é aqueles que não somente eles buscam intimidade com o Senhor, mas o Senhor observou que eles queriam ter essa intimidade, então o próprio Senhor chama pelo nome: ei, Pedro, Tiago, João. Nessa noite o Senhor pode estar observando esta igreja e vendo um ou outro que quer ter mais intimidade. Quem sabe pode ser você, que hoje o Senhor está te chamando pelo nome: Nádia, Lucas, Eduardo, Joamilton, Pastor Glauber, Diácono Sérgio levantou a mão. Tem mais alguém que quer ser chamado pelo nome? Pode ser você hoje, em nome de Jesus. Mas o que eu tenho que fazer para ser chamado, para ser um desses 3 com mais intimidade? Buscar mais intimidade. E como se busca mais intimidade? 2 segredos. Simples. Oração e leitura da palavra. Porque se você orar e ler, você vai se aproximar mais do Senhor. É fácil, não é? Claro que é moleza. Molezinha. Mais fácil do que ganhar $1 milhão. E bem melhor. Vamos lá. Repita comigo assim: quanto mais perto de Jesus. Não, gente, faz melhor. Quanto mais perto de Jesus, maior o nível de intimidade. Então agora olha para essa pessoa ali e fala: mais perto de Jesus você vai ter mais intimidade. Diga para essa pessoa. Fala: acorda, crente. Quanto mais perto de Jesus, maior o seu nível de intimidade. Eita glória. Agora chegamos no grupo de 1. Por que grupo de 1? Se é só um só. Então não é grupo, é unidade. Por que é grupo de 1? Porque esse grupo de 1 aqui eu estou falando é profético. Foi um João, mas pode ser um João, um Misael, um Márcio, um Glauber, um Marcelo, mais mulher, um Gabi, e junta todo mundo, vira um grupo. Grupo de 1, vamos lá. Grupo de 1 é aquele que recebe uma maior revelação de quem é o Senhor e de quem somos nós, seres humanos. Grupo de 1, então, é aquele que recebe uma maior revelação de quem é o Senhor e de quem somos nós, seres humanos. Esse é o grupo que recebe mais. Para quê? Para poder revelar às outras pessoas sobre Jesus e sobre o ser humano. Então nós chegamos no texto que nós demos no início e vamos terminar agora lendo ele novamente. João capítulo 13, versículo 21, a seguir. Abre comigo. João 13, versículo 21, a seguir. Depois de dizer isso, Jesus
se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Jesus revelou para todos na mesa, certo? Gente, Jesus revelou para todos, certo? Foi para todos. Um de vocês vai me trair. Ele revelou para todos que ali tem um traidor. Certo? Até aqui está ok. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Olha aí, a resposta está vindo. Tem alguém que é traidor, mas nós não sabemos. Quantos estavam nesta ceia? Quantos? 12, está certo. 12. Os 3 dos 12 estavam juntos ali? Estava junto. Vamos lá então. Então os 12, um olhando para o outro. Quem será que é? Sabe aquele fuxico? Será que sou eu? Eu acho que é você. Eu acho que é você. Você tem cara de traidor. Imagina um olhando para o outro. Porém, versículo 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos. Olha o que o texto está dizendo. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos. Aquele quem ele amava. Reclinado aonde? Vamos ver o próximo versículo. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou. Percebe? Deixa eu usar como exemplo. Vem aqui, Brian, na frente comigo. Você aqui mesmo. Você, vem cá. Menino bonito, forte. Vem cá, rapaz. Olha aqui. Faz de conta que o Brian forte é Jesus, tá? E eu sou o discípulo anônimo aí, até agora. E aí, todo mundo está aqui. Quem será que é? Vai, pergunta. Quem é o traidor? Pergunta. Os dois, nós somos dois. Traidor. Aí eu sou aquele que estou do lado de Jesus aqui. Aí, ninguém sabe, né? O Lucas, não, é o Judas. Foi boa piada. Quem é o traidor? Ou seja, quem inclina a cabeça no peito, não precisa gritar. Ele ouve o sussurrar. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Brian, gente? Vai lá. Mas é Judas, tá? Ou seja, eu usei esse exemplo para que você entenda melhor como foi a pergunta que o João fez para Jesus. Então vamos lá, voltamos ao versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, fala aí quem é para mim. Estou doidinho para saber. Estou curioso. Versículo 26. Jesus respondeu: para todos? Não, não foi todos que estavam perguntando, todo mundo estava curioso. Mas quem perguntou foi quem? João. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Pastor, como você sabe que os outros não ouviram? A resposta está no texto, gente. Versículo 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Versículo 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Por que eles não entenderam? Porque só foi João que escutou. Por que eles não entenderam? Porque não foram os 12 que escutou essa revelação. Por que não entenderam? Porque não foi os 3 no total que ouviram essa revelação. Por que eles não entenderam? Porque somente um recebeu essa revelação. Aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus. Se isso não mexe com você, isso mexe comigo diariamente. Eu preciso estar com a minha cabeça reclinada no peito de Jesus. Eu preciso receber essa revelação. Quem tem a cabeça inclinada no peito de Jesus, o Senhor revela para ele as suas debilidades, as suas fraquezas, onde precisa de transformação. Quantos querem essa noite reclinar a sua cabeça no peito de Jesus? Olha só que coisa fantástica que Jesus responde para ele. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, ou seja, Judas era o tesoureiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa. Ou, então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Versículo próximo.
Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Jesus nos chama para que sejamos, para sermos um cristão autêntico. Não só aquele que ouve no domingo e volta para casa e no outro também e fica num ciclo vicioso. Eu já estou salvo, tá bom. Não somente aquele também que quer ser enviado apenas como um dos 70. É o evangelista que evangeliza. Mas ele quer mais. Ele quer ter nome como um dos 12 tinha nome. Mas ainda ele não se contenta. Ele quer ser como Pedro, Tiago e João, um dos 3 que quando Jesus cair para o monte, para ser prensado na prensa de azeite, lá no Getsemane, chamou quem? Os 3, Pedro, Tiago e João. Mas ele também não se contenta. Eu quero ser um deste grupo de um, que deita minha cabeça no peito de Jesus. Que Jesus ouve o meu sussurrar, mas que eu escuto o respirar de Jesus. Como diz aquela canção, é teu meu respirar. É isso, é sobre isso. Vamos ficar de pé para orarmos sobre essa palavra. Quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Qual carreira você quer ter? Olha, a carreira quem nos propõe é o próprio Deus. Ele propõe a mesma carreira cristã para todos, tá? A mesma que ele propôs para João, ele propôs para os 500. Como assim? Deus propõe a carreira, quem desenvolve a carreira somos nós. Todo mundo tem oportunidade, todos os médicos tiveram oportunidade de estudar medicina. Por que tem médico que você confia mais do que outro? Porque ele desenvolveu isso. Ele desenvolveu isso. A carreira o Senhor Deus deu para todos os cristãos. É função minha e sua, desenvolver a nossa carreira. É tempo de olharmos agora para a nossa vida e parar de olhar para os outros. O que eu preciso fazer para melhorar? Enquanto você fica olhando, fulano está tão estragadinho, fulano fez aquilo, o fulano já se arrependeu do que fez, está caminhando uma vida, uma carreira com o Senhor e você está parado no tempo. Como pastor dessa igreja, 2025 começou. Se você não teve uma carreira, uma meta para a sua carreira cristã para este ano, faça hoje. Pense em Deus. Fala, Deus, eu preciso melhorar. Eu quero ter uma meta. E qual é a sua meta para 2025? Evangelizar almas. Ler mais a palavra para estar preparado. Sabe? Existem perguntas que nós fazemos para o vácuo. O que é perguntar para o vácuo? São perguntas que já existem resposta, mas eu quero lançar ela ao vento. Pastor, qual é o meu propósito de vida? Você tem essa resposta, é só ler a palavra. Pastor, qual é a meta que eu tenho que ter como cristão? Você já tem essa resposta. Escolha. Escolha. O reino de Deus não é tomado sem força, é tomado por esforço. É disso que nós estamos falando, é sobre isso. Tenha uma meta como uma carreira cristã para esse ano de 2025. Tenha um alvo para você atingir. Nós estamos em fase de transição. Talvez domingo que vem seja o último culto aqui nesse salão. O jantar dos casais já não vai ser, graças a Deus, está no salão maior. Isso significa que Deus está nos levando para um lugar maior, para um espaço maior. Para que vamos ter um espaço maior? Para ficar mais afastado um do outro? Lógico que não. Para que nós possamos ganhar mais almas para o Senhor. Tem muito brasileiro dentro das igrejas, e graças a Deus por isso, mas tem uma multidão, uma infinidade de brasileiros que não estão congregando em lugar algum, que nem conhece a Cristo. E é papel nosso de ser o quê? Um dos 70 que vai evangelizar. Mais do que isso, um dos 12 que ensinam a palavra de Deus. Mais do que isso, um dos 13 que tem revelação de quem é Cristo. Mais do que isso, aquele que quando chega no seu quarto, no seu aposento, você debruça a sua cabeça no peito de Cristo e fala, Senhor, mais um dia passou, eu preciso ouvir a sua voz, porque amanhã eu preciso oferecer o Senhor para alguém. E aí? Vamos ter uma meta para este ano? Como igreja? Você que é membro dessa igreja, o pastor te convoca. Repreenda o desânimo.
Repreenda o cansaço. Como que eu faço isso, pastor? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Assuma a sua meta para uma carreira cristã. Qual é a sua meta? Eu preciso fazer mais. 2024, eu fui fiel, estava aqui todos os domingos. Mas 2025, eu não quero me conformar em ser só um crente domingueiro. Eu preciso abrir a porta da minha casa para fazer uma célula. Sei lá, eu preciso fazer um grupo de amigos para me ser um discipulador. Eu preciso anunciar a palavra, mas como que você vai fazer isso? Se dedicando mais. Dedique-se mais a isso. Dedique-se mais. Quem fala com você é alguém que é trabalhador como você. Você sabe disso. Seu pastor trabalha como você trabalha. Eu trabalho no pesado também. Ainda assim, tem um dia da semana que eu e a pastora fazemos faculdade de teologia e eu já tenho formação teológica. Sabe por quê? Porque aprender a palavra de Deus só tem começo, mas não tem fim. É um caminho sem volta. A palavra de Deus. Vamos ter uma meta. Vamos ter um alvo. Eu convido você nessa noite. Não vou chamar você aqui à frente. Eu quero orar com você no seu lugar mesmo. Feche seus olhos, curva sua cabeça, pensa comigo. Pensa em Deus. Pense no que você precisa evoluir. Pense no que você precisa evoluir. Com a voz do seu coração, com a voz da sua alma, fale com Deus agora. O Senhor Jesus é aquele que está te convidando para você reclinar a sua cabeça no seu peito. Deus, nós entendemos que o Senhor propôs uma carreira para todos nós cristãos. E nós entendemos que somos nós quem desenvolvemos essa carreira. Independente da idade, independente da etnia, independente da nacionalidade, somos nós que temos que desenvolver essa carreira. Oh Jesus, oh Jesus. Olha para cada coração essa noite, Senhor. Que esta palavra possa surtir efeito no meu coração, no coração da sua igreja essa noite. Nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos do Senhor, sobre o Senhor. Desperta esta igreja, Senhor. Desperta-nos, ó Senhor. Nós entendemos que o Senhor está nos direcionando para um caminho. O Senhor está nos movendo de lugar geográfico. Oh, Pai. O Senhor está nos movendo de lugar para algo que o Senhor tem para esta casa, para esta igreja. Nós podemos ser poucos em meio a esta multidão. Seremos e continuaremos poucos se nós não nos enchermos do seu poder, do seu Espírito. Mas essa noite, ao ouvirmos essa palavra, nós queremos nos encher da sua presença, Senhor. Nos encorajarmos do Senhor, da sua palavra, que é a verdade. E quando assim mais estivermos cheios da sua presença, da sua palavra, do seu poder, que ainda que muitos, que sejamos poucos numéricos, ó Senhor, que possamos ser muitos cheios do seu poder, ó Senhor, que surjam em nosso meio corações dispostos a não ser apenas parte do grupo dos 500, não se contenta em ser um dos 70 que evangelizam, não se contenta em ser um dos 12 nem dos 3, mas nós possamos ter fome e sede do Senhor, para queremos estar mais perto de Ti a cada dia, ó Senhor. Desperta-nos, ó Senhor, para isso. Aleluia, desperta o nosso coração, a nossa mente, que possamos colocar uma meta para essa nossa carreira cristã para este ano de 2025, Senhor, e que o alvo possamos alcançar, e ao finalizarmos este ano de 2025, possamos dizer e glorificar ao Senhor por termos alcançado a nossa meta e atingido o nosso alvo para este ano. Como igreja, nós apresentamos isso diante do Senhor e glorificamos o seu nome, Pai, e pedimos que a sua paz, que excede todo entendimento, que o seu amor e que o seu poder venha aperfeiçoar em nossas vidas, ó Pai, em nossa carreira cristã. Assim nós oramos porque cremos em Ti, Senhor, em um nome de Jesus. Amém.